Já estão em vigor as leis estadual e federal que limitam o uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos portáteis por estudantes durante o período de aula. Em São Paulo, a lei foi aprovada na Assembleia Legislativa com o apoio de deputados de diferentes partidos, tanto da esquerda quanto da direita. Agora, vamos até a capital paulista com a repórter Jéssica Bernardo, que vai explicar como essa medida está sendo aplicada e a preocupação sobre o impacto do uso excessivo de telas na aprendizagem. Conta pra gente, Jéssica. Oi, Rafa, boa tarde também para quem está nos acompanhando aqui no YouTube do Metrópolis. Eu estou aqui na frente da Escola Carolina Cíntia da Silveira, na zona sul de São Paulo, no Capão Redondo. E por aqui, apesar da proibição estar em vigor, vários estudantes chegaram trazendo celulares, inclusive usaram celulares dentro da escola. Assim, as regras, na verdade, dizem que o estudante até pode vir, sim, com o celular para a escola, mas que o celular ele tem que ficar guardado, distante, num lugar, inclusive, inacessível ao estudante. Isso porque várias pesquisas que foram feitas em todos os lugares, em vários lugares do mundo, mostraram que o uso do celular prejudica a concentração desses estudantes na sala de aula e também prejudica a socialização. Então, por isso, a lei estadual aqui de São Paulo, ela proíbe também o celular na hora do recreio, do intervalo, né? Os estudantes, então, são convidados, primeiro, a não deixar, né, não trazer o celular para a escola e, caso tragam os celulares, né, queiram trazer, esse celular deve ficar guardado junto com a direção, deve ficar aí num local inacessível, até para que ele não tenha aquela vontade de olhar aquela notificação, dar aquela conferida nas redes sociais. Então, esse é um jeito aí com que o governo, né, os deputados da Assembleia Legislativa que fizeram essa lei, pensaram para deixar esse estudante, inclusive, livre dessas distrações, dessa vontadezinha de conferir aquela notificação no meio da aula. Bem, aqui nessa escola, eu conversei com alguns estudantes e pais de alunos. No geral, eles são favoráveis, sim, à proibição em sala de aula. Mas fora da sala de aula, não tem nenhum estudante com quem eu tenha conversado que acha que faz sentido. Eles dizem, não, mas no recreio, no intervalo, não tem problema, é um horário mais tranquilo, a gente não tem muita coisa para fazer no intervalo. Então, eles não entendem muito bem essa parte. E aí, tem trazido, sim, os celulares para cá. Conversei com uma aluna agora há pouco, que me falou assim, olha, eu deixei guardado ele na mochila, eu já não mexia muito na sala de aula mesmo, mas aí no intervalo eu fui mexer e aí a tia brigou comigo, né, a funcionária da escola, a tia veio brigar comigo, disse que eu não podia usar no intervalo. Eu sou estudante nova aqui da escola, achei meio esquisito isso de não poder usar. Então, ela ficou incomodada. Os pais também acham importante que os filhos tragam os celulares para ter uma comunicação, principalmente no trajeto entre a casa e a escola, já que vários alunos, principalmente no ensino médio, né, que são adolescentes um pouco mais velhos, costumam fazer o trajeto entre a casa e a escola sozinhos. Então, isso é bem comum, assim, em algumas escolas, que os alunos façam esse trajeto sozinhos e por isso os pais acham importante ter aí um canal de comunicação nesse intervalo entre os dois locais. Mas é isso, vários pais disseram para mim aqui também concordam. E quais são as regras afinal, então? Pode trazer? Pode. Tem que ficar guardado se trouxer. Tem que ficar guardado no local inacessível, como eu disse. No intervalo também não pode, na sala de aula não pode. E é claro, o que acontece se eu descumprir a regra? Bem, o estudante que cumprir a regra vai ter o celular retirado dele quando estiver aqui na escola, vai deixar ali em algum local na direção, busca, claro, no final da aula, normalmente quando for para casa, mas se ele voltar a repetir isso, aí os pais vão ser chamados para uma reunião aqui na escola e, inclusive, se os pais não vierem, pode ter conselho tutelar envolvido. O governo de São Paulo disse que vai chamar o conselho tutelar para que os pais também participem desse processo de conscientização e, enfim, ajudem os próprios filhos, né, alertem aos próprios filhos sobre a importância de não usar o celular nas escolas. É mais ou menos isso, Rafa. O primeiro dia de aula, volta às aulas na rede estadual, então tem muita gente que está se acostumando ainda com uma novidade. Eu sou de um tempo em que celular nem existia tão comum como hoje. Eu acho que dá para aguentar um horário de aula sem mexer no TikTok, sem olhar notificação no Instagram. Mas é como você falou, é o primeiro dia de aula, tá todo mundo se acostumando a essa nova regra. Qualquer novidade, você volta aqui com a gente e traz para nós aqui no Boletim. Tchau, tchau. Pode deixar.